Na era da tecnologia, da mobilidade e do desenvolvimento sustentável, a Bini e suas associadas conectam as pessoas ao mundo. Você já imaginou o futuro? Nós o construímos todos os dias. Somos parte da revolução que conecta o mundo. Somos a Bini. Olá, sejam muito bem-vindos ao FIE Abinitec Digital Week. Esta é uma iniciativa da RX em conjunto com a Abini em prol da indústria elétrica e eletrônica. Como todos sabem, né? A realização da edição deste ano, a 31ª edição da FIE, foi inviabilizada pela pandemia. Mas a decisão de postergar a feira para março de 2022 mostrou-se acertada. Para isso, foi fundamental o suporte dado pela Abini e por todos os nossos expositores e patrocinadores. Os negócios não podem esperar. Então, por isso, desde meados de 2020, a FIE tem realizado uma série de webinars sobre os assuntos mais importantes para o mercado, como, por exemplo, automação industrial, energias renováveis e adoção de tecnologia 5G. São temas relevantes e de muito impacto para todo o setor industrial. Por isso, as iniciativas digitais da FIE buscam ampliar a oferta de conexões e negócios para todo o mercado,
da geração de energia à conectividade. Afinal, os expositores confirmados para a feira de março de 2022 já estão sendo recomendados para todos os visitantes inscritos nas nossas iniciativas digitais. Desde janeiro, por exemplo, deste ano, nós já geramos mais de 12 mil recomendações para impulsionar os negócios. A Adriana Guide, gerente da FIE e responsável principal pela iniciativa desta semana, vai explicar um pouco mais para vocês na sequência. O evento de hoje está 100% alinhado com tudo o que a RX apresenta, no caso de soluções para diversas indústrias, seja com ferramentas digitais ou presenciais. A nossa missão, isso é o mais importante, continua a ser a conexão entre expositores e visitantes. Agora, de maneira perene, de maneira constante, unindo as feiras anuais e bienais às soluções digitais. As nossas plataformas entregam conteúdo, relacionamento e negócios não mais apenas durante 5 dias por ano, mas a nova RX promove a relação constante durante todos os dias do ano. Esse é o novo jeito da RX promover negócios, seja no face-to-face ou no digital. Agora, ao final, então, gostaria de destacar que a FIE, que será realizada de 29 de março a 1º de abril de 2022, está com 70% da sua área comercializada e será a primeira feira do setor industrial, elétrico e eletrônico a retomar suas atividades e promover negócios para todo o mercado. Por isso, aproveitem o conteúdo, façam negócios e vamos juntos nesta nova jornada. É com você, Adriana. Sejam muito bem-vindos ao FIE Abinitec Digital Week. Essa é uma iniciativa da FIE e da Abini com o patrocínio das empresas MWM, Obo Betterman, Vicentinos, Wacker, Hellerman Titan e Victor Vision. Muito obrigada por estarem conosco em prol da indústria elétrica e eletrônica. A FIE é um hub para esse setor, promovendo negócios com verticais, que vão da geração de energia à conectividade dentro das indústrias. Já foram realizadas 30 edições físicas. A próxima já está marcada, 29 de março a 1 de abril de 2022. Mas hoje vamos além. A FIE está ampliando as suas ofertas de conexões, que agora são de maneira constante, unindo feira às soluções digitais. E é isso que vocês vão encontrar aqui. Vejam as nossas recomendações, elas são personalizadas para cada um. Conheça os principais fornecedores do mercado e aproveitem o conteúdo. Inclusive, logo mais disponibilizaremos todos os painéis realizados aqui na FIE Abinitec e você poderá assistir quantas vezes desejar, aqui mesmo na plataforma da FIE. Mantenha-se conosco, a conexão é constante. E dentro do conteúdo dessa semana, não poderíamos deixar de falar da sustentabilidade como um fator de competitividade, o que já é uma realidade para diversos setores, inclusive industriais e principalmente para a indústria elétrica e eletrônica. E é isso que trouxemos para vocês nesse próximo painel. Reunimos especialistas que vão abordar os principais aspectos para que a gestão estratégica seja baseada em sustentabilidade, incluindo uma visão das etapas desde a elaboração e desenvolvimento de projetos, produtos e até serviços agregados e pós-venda. Ou seja, a FIE Abinitec Digital Week encerrará a semana com chave de ouro. E é para isso que temos aqui um time mais do que especial. Aproveito para agradecer a cada um dos nossos palestrantes. Uma honra estar aqui com vocês e realizar esse painel com esse time fantástico para o setor elétrico e eletrônico. Muito obrigada. E deixo a palavra com um profissional que eu tenho muita admiração. Israel Gurati, gerente de tecnologia e política industrial da Abini e IPD Elétrico. Muito obrigada, Israel. É com você. Obrigado, Adriana. Obrigado, Bellini, pela introdução. Boas-vindas a todos os participantes deste painel Abinitec, Sustentabilidade como Fator de Competitividade,
Propusemos esta temática, pois a sustentabilidade é uma realidade competitiva, principalmente para a indústria elétrica e eletrônica. Em consonância com a sua missão, em 2016, a ABINI criou a Green Electron, gestora para a logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos, que é responsável pela destinação final de eletroeletrônicos descartados, de forma ambientalmente adequada por parceiros de reconhecida experiência e confiabilidade. Atuando de forma pioneira junto aos órgãos internacionais de sistemas de gestão, a ABINI promove a economia circular e a responsabilidade corporativa. Os aspectos ESG são fundamentais na definição da estratégia, nos modelos de negócios e no relacionamento com investidores por parte das empresas do setor. Com grande expectativa, convidamos Marcelo Abrantes Linguitti, diretor de Projetos, Operações e Mobilização de Recursos da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, para moderar o painel ABINITEC, Sustentabilidade como Fator de Competitividade. Marcelo, seja bem-vindo. Olá, Israel, bom dia. Bom dia a todos os colegas aqui da mesa. Bom dia aos nossos espectadores que estão acompanhando aqui a nossa sessão. É um grande prazer, uma honra moderar esta sessão, onde a gente terá como palestrantes a Sônia Concílio Favaretto, especialista em sustentabilidade e SDG Pioneer pelo Pacto Global. Sônia, conhecida de muitos anos, uma excelente profissional. Teremos também o Luiz Mosqueira, vice-presidente Legal, Sustainability Government Affairs da Siemens, e também o colega Sérgio Monforte, né, especialista em sustentabilidade da CNI, que tem feito um trabalho muito bacana para o segmento industrial aqui no Brasil. É realmente um grande prazer estar aqui com vocês. Então, antes da gente começar a nossa fala, talvez a gente pudesse entrar rapidamente e se apresentar um pouquinho mais sobre a nossa experiência, o nosso background, daí uns minutinhos para que cada um fale. Começaria pela Sônia. Olá, Marcelo, muito bom estar com você, como você diz, um colega de jornada Obrigado. longa, também os nossos demais palestrantes aí, Sérgio, Luiz, muito obrigada pelo convite. Como você disse, eu sou especialista em sustentabilidade, eu atuo nessa área há mais de 20 anos, né? Sempre na área executiva, montei essa área no Itaú, montei essa área na B3, liderei na Febraban, então sempre em mercado financeiro e de capitais. Fiz uma migração de carreira no início do ano passado e hoje, basicamente, eu divido a minha atuação em 3 linhas: conselheira de administração, eu sou conselheira no BNDES, na SEG, participo de comitês de sustentabilidade, atuo de forma pro bono para o setor, então sou presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil e vice-presidente do Conselho do CDP, e numa terceira linha aí, colunista do Valor Invest, palestras, apoio a empresas, e você fez uma apresentação que muito me honra, que é esse SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas, né, reconhecida aí como uma das 10 pessoas do mundo em 2016 que atuam pelo avanço dos ODS. Então, muito obrigada e uma honra estar com vocês hoje. Obrigado, Sônia. Prazer estar aqui com você novamente. Luiz? Muito bom dia a todos. Muito obrigado, ABINI, pelo convite, obrigado, ABINI e as associadas. Bom dia, Sônia, bom dia, Marcelo, Sérgio. Um prazer estar aqui trocando ideias com vocês sobre esse tema tão importante, tão relevante, que é a sustentabilidade. Eu trabalho na Siemens, comecei minha carreira há muitos anos atrás como advogado, e, ao longo do tempo, migrei para a área de sustentabilidade. Essa é uma área que tem uma relevância, ganhou uma relevância muito grande nos últimos anos, e eu continuo observando dentro da minha empresa gente procurando a área de sustentabilidade para pedir para trabalhar part-time, fazer um estágio, aprender um pouco mais, viver um pouco mais. Então, isso mostra a importância e relevância de sustentabilidade para a sobrevivência das nossas empresas, e isso é um assunto muito atual. Então, acho que vai ser uma ótima oportunidade para trocarmos ideias, trocarmos conceitos, aprendermos uns com os outros. Eu não tenho dúvidas que vamos ter um evento de muito sucesso. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Luiz. Vai ser uma honra discutir aqui, debater com você. Por fim, Sérgio. Bom dia a todos. Primeiro quero parabenizar a ABINI pela realização do evento, né, e agradecer o convite em nome da Confederação Nacional da Indústria, né. É um prazer estar compondo esse painel aqui com a Sônia, com o Luiz, com o Marcelo.
Depois da apresentação da Sônia, o currículo da Sônia é enorme, né? Acho que eu tenho aprendido muito com ela, tenho acompanhado a trajetória dela, realmente uma inspiração aqui para todos nós. Eu tenho trabalhado já na agenda já um pouco mais de 15 anos também, né? Tenho acompanhado a evolução do assunto, aí, desde das discussões mais relacionadas à responsabilidade social empresarial, né? Teve um trabalho no Serviço Social da Indústria, né? Que a gente iniciou, que eu comecei fazendo esse foco, né? Trabalhando também com os relatórios de sustentabilidade. Já tive experiência também em consultoria e dentro do setor industrial, no setor alimentício. E agora eu tenho trabalhado já há algum tempo na Confederação Nacional da Indústria, né? Desde 2012 a gente tem feito um trabalho de incorporar mais a questão da sustentabilidade no setor industrial, né? Então a gente até conseguiu, acho que um marco para a CNI foi em 2007, a gente colocou o desenvolvimento sustentável como um dos nortes do mapa estratégico da Confederação, né? Então foi um ponto marcante. Desde então esse assunto tem evoluído, né? Até hoje em dia tem um mapa estratégico de 2018 até 2022 que já faz exatamente a ligação que esse painel se propõe a fazer, né? Que é a relação da sustentabilidade com a competitividade. Então tenho trabalhado bastante atualmente na discussão da economia circular, né? Tem uma norma internacional que está sendo elaborada sobre o tema e pretendo trazer um pouco dessa evolução que tem acontecido dentro da Confederação, que a gente tem acompanhado em conjunto com as 27 federações da indústria e com as diversas associações industriais, inclusive a ABINE, que tem uma participação muito ativa nas discussões de sustentabilidade que a gente tem promovido aí no país. Tá? Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a você, Sérgio, por estar aqui conosco. Eu vou, então, para a nossa primeira pergunta, queria ouvir um pouco a percepção dos nossos palestrantes, e pegando um pouco o gancho do que o Sérgio comentou, quer dizer, a evolução do tema de responsabilidade social para sustentabilidade. Hoje a gente tem falado muito de ESG. Para que a gente se posicione um pouco, qual a percepção de você sobre cada uma dessas expressões? Responsabilidade social, sustentabilidade empresarial, ESG. Quer dizer, como que vocês avaliam a evolução desse tema no âmbito das empresas e qual que é a diferença entre esses temas para você, se é que vocês reconhecem que há alguma diferença? Vou começar aqui pela Sônia. Legal, Marcelo, acho ótima a sua pergunta para a gente começar, porque a gente, hoje, a sigla ESG, eu tenho chamado ela a mais conhecida das galáxias, né? A mais famosa das galáxias atualmente. Mas a gente sabe, quem atua nessa área, que a gente não está falando de uma coisa nova, né? Há décadas já se trabalha por essa questão de trazer social, ambiental e governança para dentro do negócio. Inclusive, o ano passado, já que a gente está falando em sigla, eu também propus a sigla EESG, né? De trazer o econômico para dentro do ambiental, do social e governança no artigo no valor econômico. Então, assim, na verdade, quando a gente fala responsabilidade social corporativa, que é um termo que veio, eu sempre trago a criação do Instituto Ethos, né, que foi um precursor na discussão dessas discussões de responsabilidade social corporativa no Brasil, e a gente veio avançando, enfim, com esses conceitos que eram muito ligados à ética, né, a direitos humanos, o que a empresa devolveria aí para o seu entorno e por todos os seus stakeholders, e a gente veio evoluindo no caminho, porque o mundo veio evoluindo, e o que eu trago muito até para o boom que a gente vive hoje do ESG, é porque os riscos, na minha visão, sociais e ambientais, começaram a se materializar, né? E começou a ficar muito claro que essas questões são business, são negócio na veia, né? Então, a gente teve tanto a materialização dos riscos sociais e ambientais aí nos últimos anos, como a geração de oportunidades, né? Todo dia a gente abre, vê uma notícia sobre um Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, enfim, a gente tem muita oportunidade em torno desta agenda. É inevitável dizer que a pandemia veio trazer ainda mais força a isso, eu digo que pela dor a gente percebeu que o mundo é interconectado, né? Que uma questão de saúde relacionada ao social
e com conexão com o ambiente, coloca a economia em lockdown. Então, o que a gente viveu muito ano passado de CEOs, de conselhos, vindo a público, assumindo compromissos por essa agenda, para mim é muito claro aí da percepção de que não dá para separar o mundo em caixinhas e em siglas, né? E por isso que a gente ouviu aí na abertura, né, a Adriana falando de gestão estratégica, o Israel falou de realidade competitiva, né, o que a gente vai discutir hoje no painel. É isso. Na minha visão, o que a gente fala é de uma nova economia, de um novo modelo de comportamento, de uma nova forma de operar negócios, de fazer produção, né? Então, estamos vivendo aí um momento muito rico e definidor, na minha visão, de realmente transformarmos aquele capitalismo tradicional do Milton Friedman, né? O negócio do negócio é um negócio, para um capitalismo, para um novo capitalismo. Eu nem gosto de usar muito o adjetivo, capitalismo de stakeholder, consciente, responsável. Eu acho que é um novo capitalismo, é uma nova economia, uma nova forma de pensar que conecta todas essas dimensões. Bom, interessante ver essa questão do novo momento, né, dos novos desafios que o capitalismo enfrenta, né? Quer dizer, se a gente vê um pouco em termos de processo de gestão, a gente pensa aí no final da década de 70, 80, eu já tenho um pouco mais de experiência, acompanhei alguns movimentos, a gente verifica que falava-se de qualidade, hoje já não se fala tanto, porque ou você tem ou você está fora, depois se evolui para pensamento estratégico, para inovação, teve a época da reengenharia, quer dizer, cada onda de gestão vem, mudança na sociedade traz uma onda de gestão que é assimilado pelas empresas e que produz necessárias mudanças nos processos de gestão. Luiz, como que você vê a evolução desse tema e a separação que se há nessas siglas e palavras? Eu acho que a gente está vivendo uma evolução. Nos últimos 20 anos, a gente viu o tema de sustentabilidade e agora, um pouco mais recentemente, ESG ganhando uma relevância muito grande. E eu entendo isso como uma transformação. Há muitos anos atrás, a gente falava que sustentabilidade era uma coisa boa para se ter nas empresas. Isso hoje não é mais realidade, não é mais uma coisa boa para se ter na empresa, uma coisa fundamental, é uma coisa necessária, e sem isso a empresa não sobrevive. O próprio conceito de sustentabilidade, que é a duração perene de processos, é o que a gente busca na empresa. A gente busca a sobrevivência da nossa empresa no longo prazo. E hoje, quem não investe em sustentabilidade ou nos conceitos de ESG, não tem lugar nesse mundo. Uma empresa que não abraça o conceito de sustentabilidade não consegue financiamento, não consegue atrair investidor, não consegue se posicionar frente à sociedade e ela não tem vida longa. Então, eu acho que é uma transição. Hoje está sedimentado isso, a alta administração das empresas já percebeu que sem isso não há futuro, e o papel da liderança é fazer isso permear dentro da organização, para que todos os níveis da organização tenham essa consciência de que é fundamental a gente abraçar esses conceitos para que a gente tenha sucesso no longo prazo. Muito obrigado, Luiz. Sérgio, como que a CNI vê a evolução desse tema? Você comentou dos avanços que a entidade tem desenvolvido, tem procurado levar para o ambiente de negócios industrial, que acaba se repercutindo no Brasil todo, claro, em todos os ambientes pela relevância da CNI. Como que vocês têm visto a evolução desse tema? Bom, Marcelo, acho que, como foi comentado, né, acho que é um processo de melhoria, né? Essas ondas todas que vêm sempre com uma perspectiva de melhorar a gestão, de ter ambientes melhores de trabalho, ter uma gestão melhor dos recursos, da matéria-prima que entra, do produto que sai, e como isso vem acontecendo dentro das empresas, né? Como a gente pode ver também essa evolução, outros temas, até com a produção mais limpa, né? O propósito do design do berço ao berço, existem vários conceitos, vários assuntos que vão sendo agregados à gestão e aos desafios que vão sendo trazidos para o setor privado, que tem sido absorvido, né? A gente vê que isso tem sido absorvido de alguma forma. Então, eu vejo como esse processo de melhoria, né, de gestão, né? E às vezes se dá um nome de responsabilidade social, quando tem um foco mais social, tem a parte de produção mais limpa, com um foco mais ambiental, a governança corporativa, com essa relação com os investidores, né? A gente vai agregando diversas
dimensões, né, vamos dizer assim, de trabalho, à complexidade que é fazer a gestão de uma empresa, né? E eu acho que a gente vê na CNews, a gente vê os empresários enfrentando esse desafio, acertando, errando, melhorando, colocando para frente, né, essa realidade, e a gente vê que cada vez mais tem se tornado mais complexo, né, e melhor, né, mais eficiente, mais estruturado, e as empresas precisam estar cada vez mais adequadas a essa realidade, com uma gestão mais eficiente, mais transparente, mais clara. E eu vejo dentro, como eu comentei, a discussão da economia circular, a Sônia comentou, né, que é uma nova economia, né, e isso que tem acontecido dentro das empresas acontece também no setor, na economia como um todo, né? Então, o desafio é de que, como a mesma forma, fazer essa melhoria dentro das empresas, né, tornar as empresas mais competitivas, mas esse ambiente de negócio também mais estruturado, mais eficiente, com mais informações, né? Então, a economia circular, na discussão que a gente tem tido na norma, lá tem ido muito nesse sentido, da gente conseguir fazer uma mensuração melhor dos recursos que entram na sociedade, de como esses recursos são utilizados e aonde eles vão parar, né? Qual o retorno deles, né? Então, você ter essa informação, né, sobre os recursos que entram e a rastreabilidade deles ao longo de todo o processo de produção e de uso, né, é um desafio. E, com certeza, nesse painel aqui, as novas tecnologias, vão ajudar muito aí nessa rastreabilidade, né? Então, já coloco aqui também até um assunto que eu acho que é importante para o setor eletroeletrônico ajudar nessa rastreabilidade dos recursos dentro da sociedade. Perfeito, muito bons tópicos, Sérgio. Essa questão de tecnologia, eu acho que tem, em vários setores, facilitado muito a incorporação de aspectos sociais e ambientais, a questão que você comentou da rastreabilidade, mas não apenas ela, acho que o setor tem muito a contribuir. Antes de nós irmos para a próxima pergunta, eu queria avisar aqui aos nossos aos ouvintes aqui, telespectadores, que a gente tem uma ferramenta de pergunta e resposta aqui na parte de baixo da tela, se vocês quiserem já fazerem suas perguntas, que a gente direciona para os nossos palestrantes. Vocês três comentaram muito a questão de estratégia, de processos de gestão, melhoria da qualidade de gestão. Então, eu perguntaria, do ponto de vista das empresas, como que os aspectos ESG, de sustentabilidade, devem ser considerados na estratégia de negócios. Quer dizer, como que uma empresa que está interessada nesse tema incorpora esses aspectos e os torna presentes no seu dia a dia. Começaria aqui pelo Luiz, depois a gente vai para... Bom, Marcelo, como eu havia mencionado antes, ESG, os temas relacionados a ESG têm que estar no dia a dia, incorporados no dia a dia da empresa, porque ele tem um impacto direto em pelo menos 4 dimensões importantes ou fundamentais para a empresa. Primeiro, no faturamento, uma empresa que vive os conceitos de ESG, ela tem produtos mais eficientes, ela tem produtos inovadores, ela tem consegue capturar uma satisfação de cliente maior, então isso tem impacto direto no faturamento da empresa. O segundo ponto fundamental é que isso impacta o intangível, a marca, a percepção dessa empresa na sociedade. Então, o valor de marca, percepção da empresa, isso também tem um impacto direto quando essa empresa abraça a ESG. O terceiro ponto é a redução de custos. Ela tem uma estrutura de custos melhor, porque por ter produtos e processos mais eficientes, aí eu estou falando de gestão de energia, gestão de recursos naturais, água e etc., isso impacta numa matriz de custo menor. Então, isso é um fator bastante importante. E o quarto ponto, e talvez um dos mais importantes, é na mitigação dos riscos. E aqui a gente fala riscos relacionados a compliance, riscos relacionados à compliance, e isso tem um impacto muito grande para a empresa. Então, são 4 dimensões fundamentais e que tornam a adoção dos princípios ou dos temas de ESG fundamentais na definição da matriz e da estratégia de longo prazo da empresa.
Obrigado, muito obrigado. Essa questão de estratégia de longo prazo é um ponto bem importante, né? Porque a gente que acompanha o tema percebe que nem sempre os resultados de ações nessa área, eles vêm muito rapidamente. Algumas coisas são mais demoradas, por exemplo, mudança de cultura, não é? Que mudar a cultura das organizações para incorporar a sustentabilidade como atributo da cultura nem sempre é muito rápido. Nesse sentido, Sônia, em termos de desafios para a estratégia e para a mudança cultural, como que você vê esse tema nas empresas? Você tocou no ponto que eu já ia falar. Antes, eu só queria fazer um comentário da rodada anterior das perguntas e respostas, que a gente falou várias vezes a palavra onda, né? E aí eu queria chamar a atenção de uma frase do John Elkington. John Elkington foi quem criou o Triple Bottom Line lá em 1994, né? Justamente juntando o E do econômico, social e governança. E ele, recentemente, ele deu uma entrevista falando que é a primeira vez que vejo, de fato, a onda ganhando força e tornando-se dominante. E aí ele completa, uma nova geração de líderes empresariais está atenta para essas questões e sabem que, se não agirem, não estarão apenas colocando em risco seus lucros, mas o futuro das suas empresas. Então, eu pego o gancho aqui nessa fala do John Elkington para te responder, Marcelo. Eu entendo assim, o desafio, eu acho que começa por duas questões, na minha visão. Conhecimento e liderança. Né? Eu primeiro preciso entender do que a gente está falando. Não é banal entender do que significa sustentabilidade na essência do meu negócio, porque sustentabilidade para uma empresa de assistência médica é diferente do que para uma siderúrgica, uma mineradora, uma empresa de eletroeletrônico, não é? Você tem um cardápio, óbvio que você tem uma agenda mínima, mas a especificidade do business é fundamental para definir a estratégia. Então, primeiro, conhecimento mesmo. Por que a gente está falando tanto de uma economia de baixo carbono? O que é tudo isso? Aí vem por liderança, né? Liderança é o tom que vem do topo, ou isto vem, ou a gente demora o dobro do tempo e gasta o triplo de energia, né? Então, a gente está falando de CEO, estamos falando de conselhos de administração que estão discutindo essas questões. Acho que passa por conhecimento, liderança, aí vem nisso que você falou que é fundamental, né, Marcelo? A cultura, estabelecer essa cultura. A cultura não é uma coisa que vai do dia para a noite e ela é baseada em verdade. Não tem jeito. Ou aquilo é uma verdade, ou aquilo emana realmente de uma intenção correlacionada com o seu business e com seus stakeholders, ou é muito difícil avançar na criação dessa cultura. E aí, cultura e verdade é dentro, né? Porque a gente só vai para fora com consistência se isso for vivido internamente. Então, olhar para o funcionário, né? Trazer ele para essa discussão. E aí, claramente, você entende liderança, criação de cultura. Isso tem que entrar no planejamento estratégico e tem que ter budget, né? Quer dizer, eu participei recentemente de uma discussão, eu gostei muito de uma frase que, assim, nas questões ESG, né? Planejamento sem budget, quer dizer, você coloca no planejamento estratégico, mas não tem orçamento, é teoria sem prática, né? Então, eu acho que passam por aí os desafios. Muito bom, Sônia, muito bacana. Sérgio, queria abordar o mesmo tema com você, mas pelo fato de você, a CNI, trabalhar com um universo gigante de empresas do setor industrial, a Sônia comentou dessa especificidade de setores, né? Cada setor tem os seus desafios particulares, específicos. Eu gostaria de ouvir um pouco de você, não de setores, mas de porte das empresas. Quer dizer, a gente tem aqui a Siemens, a Sônia, aí vinda da B3, Itaú, quer dizer, muitas vezes nós temos escutado que sustentabilidade é algo para grandes empresas. Como que vocês veem na CNI as pequenas e médias empresas incorporando, industriais, incorporando esse aspecto de sustentabilidade? Qual a contribuição delas para isso aqui no Brasil? Muito bom, Marcelo. Acho que as pequenas e médias empresas são a maior base da CNI, né? Então, todas as discussões que a gente sempre olha para a realidade das pequenas e médias empresas, né? Lógico que tem as grandes que têm uma condição maior de fazer essa gestão, essa estruturação da organização, e a gente tem que ver os impactos realmente em todo o mercado. Por meio das associações, né, a gente tem esse trabalho direto, assim, né, que chega na ponta das empresas, né? E eu acho que esse é uma palavra que eu tenho ouvido falar muito ultimamente, né, que é a questão da cooperação, né? Então, acho que as associações setoriais, você vê que elas têm um papel fundamental nessa promoção da cooperação entre as empresas, né? Então, quando a gente
ver a relação que uma grande empresa tem com sua cadeia de fornecimento, ou quando a própria relação das empresas com os competidores, né? Existe essa competição, né? Essa busca pelo menor preço, pela eficiência, pelo mercado em si, mas, ao mesmo tempo, existem objetivos que são comuns a todos, né? Então, identificar esses objetivos que são comuns, né? Então, a CNI tem trabalhado muito nesse sentido, com esse desafio de identificar esses pontos comuns e promover essa cooperação, né? Então, tanto para as associações setoriais, né, fazendo um trabalho conjunto com os setores, como intersetorial, né? De que maneira um setor ele pode contribuir com o desenvolvimento do outro, né? Eu vejo um projeto bem interessante, até focando um pouco na questão do fluxo de materiais da Federação das Indústrias de Minas Gerais, né, que fez um trabalho de simbiose industrial, onde você tem essa cooperação acontecendo dentro de um distrito industrial, né? Então, como que dentro de um território definido, você consegue promover essa cooperação entre as empresas que estão presentes naquele território, com apelos de melhor uso dos recursos, com melhor condições de trabalho e com certeza, ganho de competitividade, né? Como o Luiz bem falou, como redução de custos, ganho de imagem, né? Então, eu acho que esse trabalho de cooperação é fundamental, né? Tanto ao longo da cadeia, como entre os setores, né? E aí, depois, a gente pode especificar mais alguns detalhes, né? Que eu não quero me alongar muito, mas eu trago para essa questão da cooperação. Eu só queria acrescentar uma coisa ao que a Sônia comentou, né, do John Elkington, que é bem interessante, né, que teve um artigo que ele escreveu recentemente, né, que ele faz uma autocrítica sobre o triple bottom line, né, sobre os três pilares da sustentabilidade econômica, ambiental e social, né, e que isso acabou que nos últimos anos ficou dentro das empresas, na operação das empresas, mas ele precisa ter esse ganho de escala, que é onde ele começa a participar mais das decisões, tanto das lideranças das empresas, como as decisões do consumidor, que são os clientes daquela empresa. Então, eu acho que talvez essa percepção que ele fala, que essa onda agora está ganhando perspectiva, é que está finalmente chegando, impactando tanto as decisões da diretoria como as decisões dos clientes, né? Então, acho que aí a gente começa a ter uma movimentação de mercado mesmo econômica nesse sentido. Se eu puder fazer um comentário, Marcelo, aqui, Sérgio, uma outra entrevista do John Elkington, ele fala assim, né? Estou olhando para a minha cola aqui, e foi mesmo, ele fez um recall do tripé da sustentabilidade cerca de 20 anos depois, né? E ele disse assim: não diria que o tripé da sustentabilidade seja obsoleto, mas precisa ser empregado sob uma nova perspectiva. Precisamos de ganhos exponenciais. E aí ele diz, a questão é como criar sistemas de mercado que possam oferecer resultados nas 3 dimensões ao mesmo tempo. Então, acho que é bem isso que você falou, quer dizer, é claro, teve um momento da criação do ESG, mas a questão agora é sistema de mercado, né? Não, muito e bom. Um comentário, Sérgio, perdão. um comentário adicional. Você está falando da missão da CNI de levar essa mensagem para as empresas menores e fazendo referência ao comentário da Sônia. A iniciativa Sem Budget, ela é uma iniciativa que está só no papel, ela não vai a lugar nenhum. E a gente sabe que as empresas menores, de alguma forma, têm mais dificuldades de alocar recursos para essas iniciativas. Então, é excelente, é muito bom ter a CNI, ver a CNI levando essa mensagem, compartilhando essa mensagem, tendo como missão. Eu acho que isso é um dever de todas as empresas grandes. Eu acho que nós podemos fazer o que está ao nosso alcance, conversar com os nossos fornecedores, as empresas que gravitam ao nosso redor, levar essa mensagem para essas empresas. Eu acho que isso é um dever, porque nós, as empresas maiores, tem mais possibilidades, mais recursos, e acho que a gente podia usar melhor esses recursos, levando isso para as empresas menores. Então, é muito bom saber que a CNI tem essa iniciativa, e eu já te aplauso, porque é fundamental a gente levar essa mensagem para as empresas menores. Perfeito. Nessa linha de
dos resultados que o tema de sustentabilidade traz para as empresas. Vocês comentaram ao longo da fala de vocês alguns benefícios, né? Redução de custo, uma certa ampliação de mercado, novos nichos, enfim, a gente conversou um pouco sobre isso, e há estudos mostrando realmente o benefício que traz a incorporação desses temas para o negócio. Mas vocês também colocaram a necessidade de nós termos escala, né? Quer dizer, ter mais empresas e ter ações mais incisivas para que a gente possa mudar a realidade do país. Os dados que a gente tem dos ODS mostram que, à exceção do ODS 7, né, de energia, acesso à energia e energia limpa e renovável, todos os demais ODS no Brasil, eles apresentam desafios bastante significativos. Então, a gente precisa, aí pegando uma palavra do Sérgio, a questão de colaboração. Como que vocês veem o mercado, as empresas, como indutores de uma sociedade mais sustentável, levando-se em conta que, evidente, o papel das empresas é fundamental, e a gente está discutindo sobre isso aqui, mas é importante também a escala que o poder público traz para o país. Como que vocês veem o mercado como indutor dessas boas práticas, dessa mudança efetiva de realidade? Luiz? Quer começar? Sim, claro. Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, mãos dadas entre as empresas, as associações, com o apoio do governo. Mas nem sempre isso acontece, então eu acho que as empresas devem tomar a dianteira, tomar a liderança e dar os passos para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Acho que a gente precisa ter a preocupação com o planeta, a gente garantir que vai ter processos que não vão exaurir recursos do planeta, que nós vamos ter processos que são perenes. A gente tem que ter preocupação com as pessoas, primeiro com a sociedade que está ao nosso redor, ao redor da empresa, com os nossos colaboradores, com a saúde, com a integridade dos nossos colaboradores. Um aspecto muito importante que isso tem impacto para a empresa e para a sociedade, que é educação e educação continuada. Educação é chave para o crescimento, seja de um grupo de colaboradores, seja de um país, de uma sociedade. Nós temos que garantir que a gente vai manter a empregabilidade desses nossos colaboradores. Nós estamos no meio de uma transição de tecnologia, o mundo está mudando muito rapidamente. Aqueles skills que os trabalhadores aprenderam há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, talvez não sejam aqueles skills necessários que vão ser necessários daqui a 5 anos. Então, um compromisso das empresas é manter a empregabilidade desses colaboradores, que eles sejam treinados, que eles estejam aptos a navegar essa transição. E o terceiro ponto é a lucratividade. A lucratividade é um objetivo da empresa, mas ele não pode ser um objetivo em si. Essa lucratividade ele tem que vir de forma sustentável, que seja uma lucratividade que seja para os acionistas e para os demais stakeholders e para a sociedade em si. Então, acho que esse é o compromisso que as indústrias, que o setor privado pode tomar. É não esperar de braços cruzados que o governo tome as iniciativas, que o caminho seja apontado pelo governo. Acho que esse é um compromisso nosso, nós temos que sempre dar um passo à frente e tomar a iniciativa. Obrigado, Luiz. Sônia? Concordo plenamente, né, com a sua fala, Luiz. Eu acho que assim, é um esforço conjunto mesmo, né? Cada ator tem o seu papel. Então, quando você fala de escala, você está falando também de política pública, isso vem né, do governo, isso vem desse ator. Agora, o setor privado é fundamental, né? Toda a minha história aí é no setor privado. As empresas brasileiras são de ponta, elas são, sabe, benchmark mundial aí em práticas de sustentabilidade. É importante ponderar e destacar, na verdade, isso. Então, sem dúvida, o setor privado tem um papel e ele vem, né, já há muito tempo exercendo esse papel, mas, de novo, eu trago a pandemia como um fato bastante importante nesse cenário, né? Eu vou até contar, o ano passado eu li uma matéria de vários CEOs que estavam assumindo compromissos públicos pela sustentabilidade, o que é fenomenal, né?
em determinado momento da matéria, eles estavam discutindo sobre indicadores, e esse CEO falou assim, a gente tem que começar a publicar esses indicadores socioambientais, sem dúvida nenhuma, eu vou falar com a minha equipe. Eu fiquei pensando assim, coitada da equipe de sustentabilidade que publica isso há anos, né? Há anos. Mas está tudo bem, não estava no radar do CEO, porque ele tem muitas coisas. Então, entrou no radar do CEO, sem dúvida nenhuma, está no chairman, e isso define. Agora, você também trouxe uma coisa, Marcelo, muito importante, né? Os ODS, a gente está na década da ação, né, para atingir os ODS até 2030, já era um desafio quando eles foram lançados, em 2015, se tornou um desafio muito maior após a pandemia, mas eu acho que a gente, né, tem que ter muita determinação, e lembro aí Acordo de Paris, né? Quando nós fomos para a COP, quem teve a oportunidade de ir para lá ou participar dessas negociações de alguma forma, quando a gente foi a Paris, já se sabia que tudo que os países tinham proposto nas suas INDCs na época, né? Suas reduções de gás de efeito estufa, a gente já ia ficar para cima de 2 graus. Né? Sendo que o objetivo do Acordo de Paris era 1,5, né, desejável. Mas fomos lá, saímos com um acordo renovável a cada 5 anos, então acho que a gente tem que, não pode esmorecer, né? O desafio não nos permite isso, mas voltando ao teu ponto, assim, setor privado fundamental e cada ator exercendo, né? Governo, autorregulador, sociedade civil organizada, setor privado, eu acredito muito no esforço coletivo, as associações, né? As associações têm um papel fundamental nisso, eu acredito muito no esforço coletivo. Excelente, Sônia. O esforço coletivo é realmente fundamental, principalmente quando a gente fala de atendimento às metas dos ODS, né? Que a gente vê que temos um grande desafio aqui no Brasil, não apenas no Brasil, né? Sérgio? Bom, sim, Marcelo, continuando assim, complementando, né, tudo que já foi falado, né, eu acho que o principal, acho que pegando esse gancho da Sônia aí de cada um assumindo o seu papel, né, acho que o papel do setor privado é fazer o que ele faz de melhor, que é entregar uma demanda social, atender a uma necessidade da sociedade, né. Eu acho que ela vem atendendo isso de formas diferentes, né. Eu acho que isso é uma coisa que tem sido tratada. Por exemplo, até vou usar um exemplo aí do setor eletroeletrônico, né. Uma coisa é a venda do celular, você vender uma quantidade enorme de celular e tudo. Outra coisa é você dar acessibilidade e potencial de comunicação a uma enormidade, um número enorme de pessoas dentro da sociedade. Já é uma contribuição enorme para a inclusão das pessoas nos diálogos, de participação, envolvimento social, né? Então, acho que as empresas elas já cumprem esse papel no momento que elas entregam um produto de qualidade, só que ao invés de focar só na venda do produto, mas sim em qual função que aquele produto está desempenhando dentro da sociedade. E eu vejo que essa mudança de estratégia, de modelos de negócios tem acontecido, né? Então, eu acho que essa e dentro daquela perspectiva de evolução, de gestão das empresas, de operação das empresas, né? E acho que é a maior contribuição que a empresa pode dar, oferecer soluções de qualidade para os clientes, né? E, com certeza, o papel do governo para que esse ambiente de negócios seja adequado para que esses negócios possam acontecer é fundamental. A gente veja a reforma tributária, né, que está acontecendo, que, com certeza, tendo um sucesso, caminhando na direção correta, vai fomentar geração de emprego, melhoria de investimento em empreendedorismo mesmo, em novos negócios, né? Então, tudo isso acaba se estando conectado, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E vendo a questão do poder do governo também, não só como regulador, mas como comprador, né? Eu vejo isso também como aquela questão das compras públicas sustentáveis, né? Como um dos caminhos a serem empregados aqui no Brasil. A gente já vê outros países já mais à frente nesse desafio, né? E a gente tem trabalhado também, dentro da Confederação Nacional da Indústria, a gente fez um trabalho com as associações, com as federações, para construir um entendimento comum sobre as compras públicas sustentáveis e como seria essa inclusão de requisitos de sustentabilidade nas compras públicas, né? E temos até depois podemos colocar disponível, mas temos um portal que fala que é de indústria sustentável, se colocar no Google lá, indústria sustentável CNI, vai achar
onde no tema de economia circular temos lá uma cartilha sobre compras públicas sustentáveis que traz todas essas orientações, todos os pensamentos que foram construídos ao longo do tempo nesses diálogos dentro do setor industrial. Excelente, Sérgio. Você poderia depois compartilhar conosco um link para esse material? Acho que seria bem interessante a gente distribuir para que as pessoas possam ler, aqueles que se interessarem. Com certeza. Obrigado. Tem uma questão aqui que diz justamente a essa questão da promoção desse tema nas empresas, e diz muito respeito à liderança, né? Como que vocês veem que é possível instigar, fomentar nas lideranças das empresas o interesse pelo tema de sustentabilidade, iniciativas nessa área? Quais que vocês acham que são as estratégias mais eficazes que vocês têm visto? Claro, cada realidade é uma realidade, mas, de maneira geral, como que vocês veem essa forma de convencimento e de instigar a liderança das empresas? Sônia? Olha, Marcelo, eu acho assim, eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Então, na minha carreira toda, eu lidei, né, com muitas lideranças, e lideranças céticas, e tudo bem, é um assunto em construção, mas quando você traz o fato, né, o que está acontecendo no mundo e como isso impacta o negócio, né? Eu acho que essa é a abordagem, porque a gente está falando de empresa. Empresa é segundo setor, ela não é primeiro nem terceiro, então o fim dela é lucro. Ela tem que ter um fim lucrativo porque é uma empresa. Agora, o importante é assim, como conversar com essas lideranças para explicar que essa agenda é uma agenda que compõe o novo lucro, né? Que se ele não olhar para essas questões, não vai ter empresa no curto, no médio, né? Então, eu acho que primeiro contra fatos não há argumentos. Então, por exemplo, a famosa carta do Larry Fink, né, o presidente mundial da BlackRock, que o ano passado, maior gestora de recursos, né, de terceiros do mundo, o ano passado ele solta uma carta para todos os CEOs das empresas investidas ou potenciais, dizendo assim, ó, sustentabilidade vai ser o padrão de investimento da BlackRock. Quer dizer, essa é uma carta que você põe embaixo do braço e conversa com a liderança o tempo todo, né? Porque esse é o mundo que a gente está falando. Então, acho que passa por fatos, por dados, por falar a linguagem do negócio, né? A gente tem que correr atrás do mainstream, não esperar que as pessoas que estão na liderança entendam o que a área de sustentabilidade está pleiteando. Não vai funcionar. A área de sustentabilidade que tem que adaptar a linguagem, tem que adaptar a abordagem, né? E aí, a hora que você abre esse espaço de escuta, né? Acho que o primeiro é isso, abrir um espaço de escuta, porque nem sempre o líder está prestando atenção nessa agenda, essa é a realidade mesmo, né? Hoje bem mais, mas ainda temos isso. Então, na hora que ele abre o espaço de escuta, aí é entrar, dar conhecimento, é fazer formação e entender sempre conectando com o business. Não vejo outro caminho. Luiz? Bom, estou 100% de acordo com o que comentou a Sônia. Acho que a gente tem dezenas de ótimos motivos para mostrar para essa liderança, para mostrar para esses líderes o quão importante é abraçar essa agenda. A Sônia falou do Larry Fink, da BlackRock. Você acaba afastando investidores se não abraçar a agenda, você afasta clientes. Clientes hoje já pedem para você preencher um questionário mostrando o quão engajado você está nesses assuntos. Você não consegue financiamento em bancos, enfim, tem uma série de... Não consegue fazer seguros, você corre o risco do Greenpeace fazer um protesto na frente da sede da sua empresa. Então, são uma série de boas razões para que a alta liderança abrace esse assunto. Agora, tem situações que você tem que partir diria até para a ignorância. Eu acho que o líder que não abraçar isso, ele não tem vida longa. Eu estava lendo uma estatística outro dia, no ano de 2017, 400 líderes, 400 diretores foram afastados pelo Conselho por não abraçarem políticas de diversidade. Então, é uma questão de sobrevivência. Se o camarada não aprende isso pelos bons motivos, ele vai ter que aprender pelo mau motivo. Ele não vai ter vida longa como líder, como executivo, como diretor, se ele não abraçar os temas de sustentabilidade e ESG. Perfeito. Sérgio, nessa linha, como vocês trabalham com várias associações no país todo, como que vocês têm trabalhado o convencimento sobre o tema para as lideranças de sindicatos, de outras organizações com as quais vocês interagem, dado o peso e a relevância da CNI?
A gente vê isso sendo discutido o tempo todo, né, Marcelo? Temos os conselhos da CNI, em que são debatidos temas de meio ambiente, sustentabilidade, tem questões trabalhistas, de infraestrutura, micro e pequenas empresas. Você vê em diversos conselhos, até com temas diferentes, esse assunto já entrou, né? Então, a gente vê que ele é muito transversal a qualquer tema que tem sido discutido, né? A gente tem feito estudos sobre o assunto, promovido eventos, né? Acho que esse próprio evento que a Bini está realizando aqui, essa feira, é uma das iniciativas de divulgação e de discussão sobre o assunto, né? Mas é claro, eu acho que, como a Sônia e o Luiz comentaram, ali no dia a dia da empresa, naquela operação, na decisão do CEO, que as coisas funcionam, né? A gente tem que estimular, mostrar as tendências, né? A CNI tem esse papel, vem fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, é a realidade da situação das empresas, né? Então, esse ambiente de negócio precisa ser um ambiente adequado, né? E quanto menor o risco, um ambiente mais estável, mais fácil de você conseguir incorporar essas questões na operação, né? Então, acho que por isso que a gente sempre tem trabalhado tanto para que esse ambiente de negócio seja o mais adequado possível, né? E acho que o Luiz falou bem, né? Eu acho que acaba se relacionando muito à redução de risco, né? E compliance, né? De que maneira as empresas estão sempre adequadas ali e reduzindo seus riscos. Mas também tem as oportunidades ligadas a isso que a gente tem feito. Tem uma pesquisa recente que a CNI fez também no tema de economia circular, que é bem a minha praia aqui, que também está naquele mesmo link, acho que é possível acessar essa pesquisa, em que a gente perguntou para os empresários quais são os motivos para incorporar práticas de economia circular nas empresas. A gente viu que a maioria, 47%, responderam que o principal motivo é a eficiência operacional, ou seja, redução de custo, né, melhoria nos processos e tudo. Mas o que foi surpreendente na pesquisa é que a gente identificou que 33%, já uma soma de 22%, falou que já incorpora práticas como oportunidade de novos negócios, então ele já visualiza um movimento no mercado para incorporar essas práticas ao negócio, e 11% relacionou a solicitação de clientes também, uma pressão do consumidor. Então, somando 33%, né, 22 mais 11 ali, então já existe um movimento de mercado pressionando também as empresas a isso, não é somente a eficiência operacional, ou postura, ou redução de custo ou imagem, mas também de presença no mercado. Perfeito, Luiz. Sérgio, muito obrigado. Nessa sua linha das empresas, envolvimento de grandes empresas, pequenas, assim, criação de um ambiente mais favorável, queria te perguntar, e começaria por você, qual o papel que você vê das grandes empresas na promoção desse tema nas micro e pequenas empresas? Voltando ao tema das micro e pequenas empresas, uma pergunta que nos veio da audiência: como que você vê, quais as ações práticas que você tem visto aí no âmbito da CNI, que as grandes empresas têm utilizado para mobilizar as pequenas empresas, seja da sua cadeia de valor, seja no seu território? Bom, eu acho que esse é uma questão também de sobrevivência, como a gente tinha comentado, de você ter uma segurança na sua cadeia de fornecimento, né? Então, no momento que você tem uma gestão mais estruturada dentro da sua empresa, você também vai querer uma gestão mais estruturada dentro de toda a sua cadeia de valor, né? E as compras sustentáveis têm sido uma das ferramentas para desenvolver essa influência, né? Como eu falei das compras públicas, tem um poder de compra do Estado, mas as empresas também têm um poder de compra delas dentro da sua cadeia de valor. Então, definindo critérios de compras, uma relação melhor com o fornecedor, entender as dificuldades dele, ver de que maneira ele pode ajudar o desenvolvimento daquela cadeia de valor, né? Eu acho que esse é uma forma bem prática e pragmática de fazer essa influência com as menores empresas que fazem parte daquela cadeia de valor. O outro desafio seria essa cooperação, que eu acho que já entra uma questão do papel das associações nesse trabalho de relacionamento com empresas que competem no mesmo setor, né, que podem colaborar, e a cooperação com certeza vai favorecer as pequenas empresas, né? Quando você tem grandes empresas que cooperam, né,
Eu vejo, eu acho que tem o trabalho que a Green Electron faz aí de recuperação dos eletroeletrônicos, né? E tem uma oportunidade de negócio que surgiu com a Synctronics, de fazendo essa recuperação e devolvendo para a cadeia, com certeza ajudou na mobilização de diversos elos aí da cadeia, inclusive, Marcelo, até de elos que estão na informalidade, né? Eu acho que esse desafio, se a gente vê que não só as pequenas empresas, quando você vai ver a cadeia da reciclagem, por exemplo, o desafio de tornar o material que vai ser reinserido no processo produtivo um preço competitivo à matéria-prima virgem, né, é um desafio, e isso faz parte de questão regulatória também, né, que precisa ser criado esse ambiente adequado. Você também vai fomentar a formalização de elos da cadeia que estão na informalidade. Então, eu acho que essa colaboração e essa integração estruturada da cadeia de valor faz com que traga, sim, benefícios para as pequenas empresas, inclusive para as pessoas que estão na informalidade. Muito obrigado, Sérgio. Nessa linha também, Luiz, como é que a Siemens tem tratado essa questão da sustentabilidade na sua cadeia de fornecimento, na sua cadeia de fornecedores? Como vocês têm atuado? Sim, esse tema é fundamental porque nós precisamos ter uma cadeia de fornecedores que compartilhe os mesmos valores que a Siemens, que nós compartilhamos. E a gente compreende também que nem sempre eles têm os mesmos recursos, as mesmas possibilidades de construir esse framework. Então, é uma missão nossa compartilhar nosso conhecimento com essas empresas. E aí uma ação da vida prática que eu queria compartilhar com vocês, um tema bastante interessante. Uma vez por mês, toda a diretoria da Siemens se reúne. Agora, na pandemia, a gente faz um evento virtual, mas antes fazíamos um evento presencial com 5 ou 6 fornecedores para a gente compartilhar ideias sobre compliance, sobre sustentabilidade, o que a gente faz, o que a gente pode contribuir, como a gente pode ajudar essas empresas a construir um programa de compliance, a escrever um código de conduta, a ter uma postura mais inclusiva, a ter mais a participação de minorias dentro dessas empresas. Então, acho que essa é uma maneira que as grandes empresas têm de compartilhar essas informações e multiplicar esse conhecimento. Então, o compromisso, ele está lá, é um compromisso que toda empresa grande deveria ter de multiplicar esse conhecimento. E essa é uma das ações que a gente toma para conversar e estar sempre em contato com esses fornecedores e garantir que eles vão compartilhar os mesmos valores que nós compartilhamos. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Sônia, com relação a esse tema também, de cadeia de valor, cadeia de fornecimento principalmente, você esteve muito tempo à frente do ISE, né? Como que você pode descrever um pouco a mudança de comportamento das grandes empresas com relação à sua cadeia de fornecimento nesse tema? Quais as respostas do ISE que dão a entender que as empresas estão evoluindo também nesse tema? A gente percebe aí, não só no ISE, mas eu acho que de todos os outros instrumentos de mercado aí, que esse tema evoluiu muito, né? Eu acho que o Luiz e o Sérgio aqui deram aulas, né, de como a gente pode envolver aí a cadeia, pode e deve, né? Eu acho que as grandes empresas têm responsabilidade e têm condição, né? Então, ela pode induzir, ela pode criar critérios, ela pode apoiar no caminho. Então, a gente vê uma grande evolução, porque também, por exemplo, o CDP, né? O CDP tem o CDP Supply Chain, né? Quer dizer, é uma forma estruturada, é um programa estruturado para envolver a sua cadeia de fornecedores. É o que a gente chama de Sustainable Supply Chain Finance, né? Tem esse termo que eu acho muito interessante, quando ele inclui compromisso social, ambiental, mas também as relações, óbvio, né? As relações contratuais, e as questões também financeiras, né? Então, por exemplo, a grande empresa pode se valer do seu acesso a capital para repassar recurso e viabilizar modelos de produção mais sustentáveis que a pequena e média empresa não tem naquele momento fôlego, eventualmente, para investir nisso. E aí passa também por possibilidade de capacitação, profissionalização, etc. Então, esse é um conceito absolutamente transformador de um potencial incrível e que a gente já vê acontecendo, sim, o que é muito bom e muito necessário.
Um tema que foi comentado rapidamente aqui foi a relevância do envolvimento dos consumidores nesse processo de indução a boas práticas e sustentabilidade. Conversando com o pessoal do Acatu, por exemplo, de outras organizações que atuam nesse tema, a gente vê que há um avanço importante, uma conscientização importante do consumidor, mas ainda há um caminho longo a se promover nesse tema. Essa criação de um nível maior de consciência dos consumidores, até por questões eventualmente financeiras, custos de produtos mais sustentáveis, etc. Como que vocês veem que as empresas podem contribuir para ampliar esse nível de consciência do consumidor com relação a aspectos de sustentabilidade? Vou começar aqui pelo Sérgio. Muito bom, Marcelo. Acho que o trabalho do Acatu é fantástico, né? A gente tem acompanhado também o que eles têm feito. E a gente também, na área de estatística da CNI, a gente também tem feito algumas pesquisas, né, relacionadas ao consumidor, né? Aí, recentemente, teve uma pergunta que foi feita aqui, teve sobre a pesquisa sobre o perfil dos consumidores brasileiros, né? A gente já identificou que tem 38% dos entrevistados sempre verificam ou verificam, às vezes, se os produtos foram produzidos de forma sustentável, vamos dizer, com apelo de sustentabilidade. Uma coisa é verificar, outra coisa depois é desembolsar e comprar o produto, né? Mas já tem um percentual grande de pessoas que já estão atentas a isso, né? E isso foi a primeira vez que foi perguntado na pesquisa, né? Mas tem outra que já tem uma série histórica, né, relacionada à questão da consciência sobre a destinação do resíduo, né? Então, o número que separa o lixo e a reciclagem cresceu de 47%, numa pesquisa que foi feita em 2013, e em 2019, já esse número cresceu para 55%. Então, a gente tem 8% aí de crescimento nessa consciência sobre a separação dos resíduos, né? Então, acho que o papel do consumidor nessa história também é fundamental. Acho que o setor privado acho que tem um papel importantíssimo de influência, de produção, de investimento em inovação, em design de produtos e melhoria de processos, mas a sociedade como um todo que precisa se responsabilizar por esse desafio. Não adianta o setor privado fazer isso tudo e quando chega no consumidor e o consumidor não colaborar para esse processo, né? Então, da mesma forma, os governos, a academia também fazendo pesquisa, investindo em inovação, colaborando com o que tem sido discutido. Então, eu acho que é fundamental esse trabalho conjunto entre os diversos atores da sociedade, né? Então, campanhas educativas talvez seja o caminho adequado, né? A gente fazer um esforço conjunto para trazer essa discussão para cada vez para um público maior e todo mundo se responsabilizar nesse caminho, desafio de melhorar a nossa sociedade. Perfeito, obrigado. Sônia? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque ele também depende, né? Um consumidor brasileiro é diferente de um europeu, que é diferente de um americano, de um asiático. Então, está muito correlacionado, como você mesmo falou, Marcelo, a questões socioeconômicas, né? Não tenho a mínima dúvida disso. O Acatu é pioneiro nesse caminho, né? E faz um trabalho maravilhoso. Quando a gente olha as pesquisas, o que a gente vê assim, primeiro, ninguém é contra, né, essa agenda, ninguém vai ser contra adquirir um produto que tenha menos impacto ambiental ou respeite direitos humanos na sua cadeia de produção, ninguém vai ser contra isso, mas o fato é ter a condição, né? Então, uma pesquisa recente aí do Instituto Travessi do Valor Econômico mostrou que a maioria, mas a maioria mesmo, 63% em um e 74% em outro, pensa em reduzir o consumo de produtos ou serviços que prejudicam o meio ambiente e pensa em deixar de comprar um produto ou serviço de uma empresa cuja atividade é prejudicial. Ou seja, o pensa, né? O verbo é pensa. Então, acho que a gente ainda, por questões aí muito relacionadas à condição socioeconômica, na minha avaliação, o brasileiro ainda está, né, muito mais ainda na intenção do que na ação. Inclusive, eu vou até disponibilizar um link, eu escrevi um artigo só sobre isso, que saiu há 2 semanas,
que é se o consumidor faz a diferença no ESG, e aí eu exploro um pouco mais isso. Mas eu penso que, assim, é inexorável, acho que o caminho é esse. As empresas, acho que elas estão fazendo o que elas devem fazer, e elas devem cada vez mais divulgar esta agenda. Eu acho que aí a questão da divulgação e da comunicação é fundamental para o consumidor, né? E estimular realmente aí uma mudança de comportamento, também pelos seus produtos e serviços. Excelente, Sônia. Se puder compartilhar, a gente agradece muito conhecer um pouco mais sobre esse tema. Luiz, do ponto de vista de consumidor, também indo nessa linha, vocês trabalham muito B2B, né? Os clientes de vocês, eles têm solicitado informações a esse respeito? Como que você vê que entre clientes e fornecedores e clientes B2B, esse tema tem avançado? Esse tema avançou muito. Hoje a gente vê isso presente em praticamente ao redor da nossa empresa. Nossos clientes, quando a gente vai fechar um contrato, fazer um negócio, a primeira coisa que eles fazem é perguntar o que vocês estão fazendo em termos de ESG. Eu quero que você preencha esse formulário e me mostre quão engajado você está. Então, isso é uma demanda que vem cada vez mais dos nossos clientes, dos bancos com que nós trabalhamos, das seguradoras que nós trabalhamos. Isso é um tema crescente. Está, sim, relacionado à maturidade do país. Quando a gente olha países mais maduros, isso está permeado já na sociedade. A sociedade toma decisões de compra baseadas em parâmetros de ESG. Aqui no Brasil, a gente está vendo isso acontecer. É uma transformação. Eu, curiosamente, outro dia estava lendo sobre as eleições na Alemanha, onde fica a matriz da Siemens, e os dois temas mais importantes na campanha eleitoral lá para as eleições agora em setembro são digitalização e meio ambiente. Então, isso está permeado em toda a sociedade lá na Alemanha, um país desenvolvido, e a gente está vendo isso crescer aqui no Brasil. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, o Fábio Barbosa era CEO do ABN AMRO aqui no Brasil, e ele falou, vou parar de financiar, vou parar de emprestar dinheiro para empresas que desmatam ou que estão... Enfim, e as pessoas faziam graça disso, falaram, olha, vai perder esse faturamento, vai perder dinheiro, vai quebrar o banco. E ele era um visionário, ele viu que isso era o caminho e hoje isso é uma realidade. Então, eu acho que isso é uma transformação da nossa sociedade e nós, nas empresas, temos um papel de desbravar esse caminho, de sermos pioneiros nesse assunto, nesse tema. Perfeito. Muito bom, quer dizer, então o tema realmente se espalhou em todos os setores da economia, né? Hoje é inexorável, como vocês realmente comentaram, a gente trabalhar com esse tema. É um tema que veio, que vai ficar e vai se aprofundar cada vez mais. Nessa questão de aprofundamento, quando as práticas das empresas vão melhorando, muitas vezes elas assumem compromissos públicos. Então tem um compromisso de ser carbono neutro até 2050, até 2030, tantos % de mulheres ou de negros e negras em cargos de gestão, etc, etc. Na visão de vocês, como que a sociedade pode ter uma visibilidade, um acompanhamento para realmente verificar que esses compromissos públicos estão sendo seguidos e não é uma ação, uma iniciativa de marketing apenas? Como que vocês veem que isso pode acontecer? Sérgio? Bom, Marcelo, acho que esse à medida que assume esse compromisso, né, tem que ter um compromisso com a transparência também, né? Acho que a gente tem acompanhado o desafio dos relatórios de sustentabilidade aí, né, de como você tem, acho que a Sônia tem isso também lá na Bolsa, né, de como ter a transparência na divulgação dos dados, né, o que pode ser divulgado. Então, é importante ter essas ferramentas, né, mas não adianta ter a ferramenta se não tiver a postura de transparência e accountability, né? Que é uma palavra difícil de traduzir às vezes. Então, eu acho que é por aí. Acho que ter cada vez mais ferramentas de transparência para você conseguir divulgar esses dados. E eu acho que aí pode ser que no início da conversa, né? Aqui quando eu comentei sobre a questão da rastreabilidade, né? De informações sobre a disponibilidade de recursos, do que é utilizado pela empresa, né, do que é fornecido e como isso retorna, né, e ter esses números, né, eu acho que a gente tem um desafio grande aí também de ter números confiáveis, né, mas
Você vai ver as estatísticas no Brasil, a gente tem números, mas que precisa ser muito mais melhorado. Quando a gente compara com o que tem na União Europeia, né, o Eurostat, você fica assim, nossa senhora, como eles têm informação para tomada de decisão, né? Eu acho que, principalmente, passa primeiro para a gente conseguir esses dados, né, Marcelo? A gente tem muita falha na mensuração e captura desses dados, né? Eu estava vendo recentemente um trabalho que a União Europeia está fazendo de mapeamento de todas as minas que eles têm de matéria-prima, de todos os materiais que entram na União Europeia por importação, tudo que é utilizado, quanto sai de emissão, quanto vai para recuperação energética, quanto que está na sociedade, o que vai para exportação. Então, eles conseguem fazer um gráfico de mapeamento com os metais, com que tipo de material está fazendo isso ou aquilo, né? Então, acho que seria um sonho para qualquer CEO de empresa ou gestor poder ter essas informações para ajudar na tomada de decisão. Então, acho que é uma questão que tanto parte das empresas para fora, mas como que também a capacidade de armazenar e de gerir todos esses dados que são necessários para ter essa transparência. De ter informação é muito relevante. Sônia? Bom, compromisso é fundamental, né? Assumir compromisso e assumir compromissos públicos, eu acho que é uma parte crucial da agenda. E aí eu vou citar duas iniciativas do Pacto, né, Marcelo? Primeiro, o Aceita Esta Caneta, né, que é uma campanha de mobilização aí, que tem a questão, vamos dizer, icônica, né, de você oferecer uma caneta para um tomador de decisão assinar compromissos, então isso é muito importante. E o Observatório 2030, que foi lançado ontem, né? Talvez você possa comentar com a gente, que é uma iniciativa do Pacto justamente para rastrear aí os compromissos assumidos, e que eu achei genial, já parabenizando aí o Pacto por esse protagonismo, né? Então, acho fundamental a gente poder ter um local para checar que se o que está sendo falado está sendo colocado em prática. Perfeito, muito bom. Sim. Luiz? Bom, é só mencionar que o Sérgio foi bastante feliz quando falou em transparência. Eu acho que transparência é fundamental. As grandes empresas são obrigadas a fornecer seus dados, publicar seus dados financeiros, então, por que não os dados relacionados à sustentabilidade? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque como isso ganha uma relevância muito grande, recentemente, muita gente gosta de tomar carona nesses assuntos para fazer propaganda, o famoso greenwash. Então, é importante saber que as empresas publicam o que elas fazem, não o que elas acreditam que seja o certo, o que elas acham que é o certo. Eu acho que transparência em publicar os dados no seu relatório de impacto social, daquilo que você efetivamente faz, é o caminho para que a gente tenha transparência nesse tema. Perfeito. Só então, comentando um pouco a iniciativa, o Pacto Global lançou ontem o que nós estamos chamando de Observatório 2030, que será uma plataforma onde ficará registrado cada compromisso da empresa com os diferentes aspectos. Então, tema étnico-racial, compromisso com o clima, entre outros. E a sociedade poderá acompanhar como que se dá o desdobramento desses compromissos. Importante mencionar que não apenas o compromisso ali colocado, mas também se a empresa tem um plano de ação, uma estratégia definida para aquilo, porque também não adianta eu falar, olha, em 2050 eu vou estar carbono neutro, mas eu não tenho plano nenhum, eu vou começar a pensar isso em 2049, em 31 de dezembro, quer dizer, não tem sentido, não vai conseguir. Então, a ideia é poder dar um pouco essa visibilidade e também concentrar boas práticas empresariais ali colocadas, que vão estar ali colocadas, para que outras empresas possam também aprender, colocar suas práticas e aprender com seus pares, né? Então, é uma iniciativa que a gente está muito contente de ter lançado hoje, com outros parceiros como o Falcone, enfim, sem mencionar todos, para não... De qualquer forma, agradeço aí a pergunta e peço que vocês acompanhem o site do Pacto para os próximos movimentos. A gente vai, então, para o nosso encerramento, e eu pediria umas palavras finais dos nossos participantes, agradecer de antemão pela presença deles, tornaram muito rico o nosso debate, a gente aprendeu bastante, sempre com super bons insights. Então, palavras finais para que a gente possa encerrar. Sônia?
Acho que é isso, é agradecer, né? Eu aprendi muito aqui hoje. Luiz, Sérgio, obrigada aí pelos insights, parabéns aí por todas as iniciativas. Marcelo, mediação muito bacana, Israel, enfim, todo mundo muito obrigada. E tem uma frase que eu tenho usado muito, né, para tentar definir um pouco esse momento que a gente está vivendo, que para nós que atuamos nessa área é tão importante, né? Tão rico, que é uma frase de Vitor Hugo, que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu não tenho a mínima dúvida que o tempo da gente transformar este modelo econômico, este modelo de comportamento, né? Porque não é só economia, é comportamento, né? Eu não tenho a mínima dúvida que este momento ESG, digamos assim, ou melhor, EESG, né? Trazer tudo isso junto chegou. Então, acho que a gente vai ser capaz, como mundo, de aproveitar esse momento e realmente passar para a próxima página da história. Então, muito obrigada, Abini, pelo convite, foi uma honra estar aqui. Sônia, muito obrigado. Foi nossa de tê-la aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento. Sérgio? Acho que agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer estar com a Sônia, com o Luiz, com você, Marcelo, né? E com o Israel também, dando um apoio aí para a gente. Muito obrigado. Acho que é uma palavra mais de agradecimento. E fazer uma reflexão aqui também, né? Eu acho que essa questão terminar com essa reflexão do ESG, a gente tem um país, né, que tem falando aqui para o setor industrial, né, acredito que a audiência maior seja desse público, né, que a gente tem um desafio de aumentar o setor industrial no país, né, a gente tem um setor, uma manufatura, a gente agrega muito pouco o valor aos recursos naturais que a gente tem no país, e a gente tem comparado ao potencial que a gente tem de fazer isso, né? E fazer isso de uma forma respeitando a questão social, a questão ambiental e com a viabilidade econômica, né, que o ESG traz para a gente, né? Eu acho que temos uma oportunidade enorme aí de ter um crescimento da manufatura no país de uma forma sustentável, né? Então, acho que o Brasil precisa agregar mais valor aos seus recursos, e fazendo isso de uma forma correta, né? Eu acho que nós temos um país com enormes oportunidades e espero que também essa frase do Vitor Hugo sirva para o desenvolvimento do setor industrial, né, Sônia? Que a hora da gente conseguir gerar mais emprego, produzir mais no país, inovar mais no país, com todo o conhecimento que a gente já desenvolveu e já tem na nossa sociedade também, espero que essa hora chegue o mais rápido possível também. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, minhas palavras são palavras de agradecimento, primeiro a Abini, a quem está assistindo, aos meus colegas de painel, Sônia, Sérgio, a sua mediação, Marcelo, e ao apoio do Israel. Eu acho que foi um grande evento, uma ótima oportunidade para aprender, para trocar ideias, e acho que eventos como esse, oportunidades como essa, são a base para o crescimento do país, para o crescimento da nossa economia. E esse crescimento, com esse mindset, vai chegar, ele virá também com uma sociedade mais justa. Acho que é o que a gente está buscando aqui. Então, muito obrigado uma vez mais. Bem, pessoal, a mim me resta agradecer novamente a Abini pelo convite, por participar dessa sessão tão especial, tão instigante, onde eu aprendi também bastante, agradecer a participação de todos e termino aí com realmente um convite para os empresários, executivos que nos assistem, que participam desse debate, realmente se envolverem com o tema de sustentabilidade. Acho que esse é um momento, como a Sônia comentou, faltam 10 anos para 2030, a agenda ODS, ela está aí na sua na sua fase final, talvez, os desafios são grandes e é necessário, como o Sérgio comentou, essa questão de colaboração, desenvolvimento de todos os setores, né? Acho isso muito importante e gostaria de, talvez aqui como um sonho, da mesma maneira como a Itália, o design é uma marca, o Japão, a tecnologia, a Suíça, a precisão, a Alemanha, a tecnologia, que a marca do Brasil fosse a sustentabilidade, que em todos os produtos que as nossas indústrias fizessem, elaborassem, todas as atividades, os nossos serviços, a gente pudesse levar essa marca de sustentabilidade para o mundo todo, né? Que o país pudesse realmente ser reconhecido por uma ação, um país que cresce com uma economia
pujante, uma sociedade mais igualitária e cuja marca seja realmente a sustentabilidade. E agradeço novamente a Bini, a Israel, pela coordenação de todo o processo e por permitir que a gente discuta, debata e também vá plantando um pouco mais essa ideia no ambiente empresarial. Muito obrigado a todos. Finalizo aqui. Eu não sei se o Israel tem algumas palavras finais, mas agradeço, desejo a todos uma boa tarde, um bom final de semana. Muito obrigado, Marcelo. Tanto a sustentabilidade quanto o atendimento às práticas ESG tratam-se de uma postura real das empresas de todos os portes. Tem de vir do cerne da organização, inserido na estratégia, como um caminho constante em todas as etapas das cadeias. A Bini defende sistemas como signatária do Pacto Global. Encerramos esse painel Abinitec, sustentabilidade como fator de competitividade, agradecendo pela excelente participação dos painelistas, Sônia, o Luiz e o Sérgio, e um nosso agradecimento especial ao moderador Marcelo Linguitti pela liderança na discussão e intercâmbio de ideias. Nosso Abinitec 2021 chega ao fim. Tivemos uma semana repleta de atividades, com destaque para o Fórum Abinitec, Indústria e Inovação para a Transformação Digital. Confiram o site da Bini a partir da próxima semana e revejam os painéis de fomento à indústria, eletromobilidade, cibersegurança, cidades sustentáveis e sustentabilidade. Agradecemos também a RX pela parceria. Anotem a data da próxima edição do Abinitec no São Paulo Expo, 29 de março a 1º de abril de 2022. Mais uma vez, muito obrigado à audiência e aos painelistas. Boa tarde, muito obrigado. Na era da tecnologia, da mobilidade e do desenvolvimento sustentável, a Bini e suas associadas conectam as pessoas ao mundo. Você já imaginou o futuro? Nós o construímos todos os dias. Somos parte da revolução que conecta o mundo. Somos a Bini.